Em depoimento à polícia, o hacker Walter Delgatti Neto, que assumiu ter invadido as contas de aplicativo de mensagens de diversas autoridades públicas, explicou como acessou os arquivos e negou ter manipulado as mensagens. As informações são da TV Globo. Nós vamos direto a Brasília conversar com a repórter Renata Teodoro. Oi, Renata, boa noite. Esse hacker, o Walter Delgatti Neto, um dos 4 presos, explicou como foi esse caminho para chegar ao telefone das autoridades, entre elas o ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e muitos outros? Oi, Amanda. Boa noite. Pois é, Amanda, ele explicou sim. E conforme o depoimento divulgado, foi uma espécie de reação em cadeia. Tudo começou com a invasão ao telefone de um promotor de justiça que havia acusado Walter Delgatti de tráfico de drogas. A partir daí, ele conseguiu o número de um procurador que integrava um grupo do Telegram. E aí, em seguida, cada agenda de contatos invadida, ele chegava a novas autoridades. Walter diz ainda que só armazenou os contatos de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato porque identificou atos ilícitos, que chegou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio do telefone do procurador Deltan Dallagnol, mas Walter nega que tenha conseguido conteúdos da conta de Sérgio Moro. Vermelho, como é conhecido, ainda afirma que decidiu procurar o jornalista Glenn Greenwald por saber de sua atuação nas reportagens relacionadas ao vazamento de informações do governo dos Estados Unidos, conhecido como o caso Snowden. Ele teria chegado ao jornalista por meio da ex-deputada Manuela Dávila. E o telefone de Manuela Dávila havia sido extraído dos contatos da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, Glenn afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público, que começou a repassar para Glenn Greenwald os conteúdos das contas de Telegram que ele havia obtido. Diz ainda que acessou a conta do ex-presidente Lula, mas que não foi autor da tentativa de invasão aos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, nem da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. No depoimento, Walter confirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também está entre as vítimas. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de tentativa de invasão, voltou a dizer que está tranquilo. Vamos ver na reportagem. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro repetiu que está tranquilo com a tentativa de invasão aos números de telefone dele. Para mim é um crime, até que fosse o seu ou do senhor aqui, qualquer um, é um crime. Tá? Eu sempre tomei cuidado pela minha formação militar, de informações confidenciais ou estratégicas, não falar por telefone. Até te afasta o telefone, com o mesmo desligado para quando for conversar esses assuntos. Então eu não estou preocupado, estou querendo dizer, até porque, graças a Deus, né? Olha só, 6 meses de governo, ninguém chegou na minha sala ainda e falou, muda essa vírgula desse decreto que a gente conversa lá fora. Não existe isso. Graças a Deus, consciência tranquila. Outro alvo dos ataques é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O aparelho celular do ministro foi hackeado em abril. Na ocasião, Moraes foi comunicado pelo próprio aplicativo Telegram. Outros ministros do STF também teriam sido atacados. A comunicação teria sido feita ao presidente da Corte, Dias Toffoli, pelo próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. O fato de o ministro Moro estar se comunicando pessoalmente com as vítimas dos hackers tem gerado críticas, já que se trata de uma investigação sigilosa. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha, ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Ontem, um dos alvos do ataque, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, afirmou que o ministro da Justiça disse a ele que as mensagens encontradas seriam apagadas. Mais um motivo de questionamento pelos críticos de Moro como Partido dos Trabalhadores. O PT acionou o STF e a Procuradoria-Geral da República. Procurado, o Ministério da Justiça disse que o ministro não iria se pronunciar. No entanto, no Twitter, Sérgio Moro se defendeu de uma matéria publicada pelo site UOL.
afirmou que as centenas de vítimas do hackeamento ilegal têm o direito de saber e estão sendo comunicadas. Negou ainda que tem acesso à lista com todos os alvos. Disse que só está comunicando algumas pessoas. A Polícia Federal divulgou uma nota em que esclarece que as investigações que culminaram com a deflagração da Operação Spoofing não têm como objeto a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos. Afirma ainda que o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizados no material apreendido será preservado, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal e que caberá à Justiça, em momento oportuno, definir o destino do material, sendo a destruição uma das opções. Outro assunto que gerou polêmica foi um decreto assinado por Sérgio Moro que permite a deportação de estrangeiros. O documento foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece que pessoas consideradas perigosas ou que tenham praticado ato contrário à Constituição poderão ser deportadas ao país de origem. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que mora no Brasil e é o dono do site The Intercept, que tem vazado as mensagens trocadas por Moro com integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, chamou de terrorismo o decreto publicado. Inclusive, nesta sexta-feira, em parceria com o jornal Folha de São Paulo, o portal revelou novos diálogos. As conversas comprovariam que o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, recebeu R$33 mil para dar uma palestra para uma empresa investigada pela operação. Dallagnol divulgou um comunicado em que afirma que não sabia que a contratante era citada em uma delação premiada, que quando tomou conhecimento do fato, se declarou suspeito para trabalhar no caso. Diante de toda a repercussão, apoiadores do ministro Sérgio Moro e da Operação Lava Jato promoveram um ato em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os suspeitos de terem feito os ataques aos celulares de autoridades estão presos no local. Inclusive, estava previsto para esta tarde um novo depoimento do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Mas a oitiva dos dois foi adiada. Conversei com o delegado que preside as investigações, ele não deve prorrogar a prisão temporária dos meus clientes mais 5 dias, deve prorrogar por mais 5 dias a temporária dos meus clientes. O que se apurou nos depoimentos de todos, restou amplamente comprovado que meus clientes nada devem, nenhum dos dois, nem o Gustavo e nem a esposa dele.